Nós não podemos negar, irmãos, está aí na introdução, nós não podemos negar que tanto na Bíblia como na teologia, os sinais têm a sua importância. Ninguém aqui está sendo contra os sinais, contra o ensino da Bíblia que trata dos sinais. Está aí. Agora, se vocês analisarem na Bíblia e na teologia, eles falam de 6 coisas importantes sobre os sinais. Primeiro, confirmação da mensagem profética. Qual era o propósito de um sinal na Bíblia? Por que Deus usou pessoas com sinais? Confirmação da mensagem profética. Qual o propósito dos sinais na Bíblia? Está ali, instrução e ensino. Qual o propósito dos sinais na Bíblia? Manifestação do poder de Deus. Qual o propósito do sinal na Bíblia? Chamar a atenção. Qual o propósito do sinal na Bíblia? Cumprimento de uma profecia. Qual o propósito de sinais na Bíblia? Demonstração do amor e da misericórdia divina. O grande problema é que quando a gente vai estudar um assunto da Bíblia, a gente só quer estudar para o nosso interesse e particulariza aquela palavra. Mas é preciso juntar a parte com o todo para se ter a compreensão exata do que na verdade são os sinais. E aqui nós podemos analisar que a primeira coisa que nós aprendemos sobre os sinais é que os sinais, eles traziam autenticação, confirmação de que aquela pessoa fora enviada por Deus para aquela missão. Quando nós lemos, por exemplo, Êxodo 4, está aí até na tela, pode colocar, o verso 9, Deus ele vai enviar Moisés para ir até Faraó. Ouçam bem os pastores, que aqui nós temos muita coisa importante. Deus vai enviar Moisés para Faraó. E quando Deus envia Moisés, ele não enviou Moisés com nada do Egito para Faraó. Moisés não foi com ciência do Egito, Moisés não foi com sabedoria, ainda que isso possa ter sua utilidade. Mas o que poderia mexer com o Egito era a demonstração do poder de Deus. E essa demonstração foram os sinais. Ninguém mexe com o reino das trevas ou com o sobrenatural se não for com o poder de Deus. E às vezes nós não compreendemos isso e queremos impactar o povo com aquilo que é nosso. Moisés, ele vai para Faraó. E observem bem que ele vai dar 3 sinais que serão a autoridade de Moisés. 3 sinais. Quem se lembra quais são os sinais? Primeiro sinal, ele ia colocar a vara no chão e ela ia se transformar em quê? Numa serpente. Alguns textos hebraicos, alguns falam que se transformou em um crocodilo. Nós não vamos falar se era isso. Ou se fosse cobra ou crocodilo, todos os dois era perigoso. Não é assim? Todos os dois era perigoso. O importante aqui é cada irmão entender que ele vai para Faraó e diz assim, olha, ele joga... Isso aqui, meu irmão, na frente de Faraó, na frente de magos, na frente de feiticeiro, na frente de gente incrédulo, entra um homem com 80 anos de idade, já velho, não era monarca, não era nada, ele vinha com os pés sujos, de chinelo, vinha do deserto, 40 anos do deserto, ele entra para Faraó e diz, o Senhor me enviou. Mas ele vai mostrar esses sinais primeiro para os anciãos, não é isso? Para que eles creiam que ele fora enviado. Aí quando está perante Faraó, vocês podem observar que ele tem 3 milagres que são vistos como os sinais. Primeiro, a vara se transformando em cobra. Segundo, a mão que ele mete no seio e ela se torna o quê? Leprosa. Depois ele tira e ela fica o quê? Olhem para cá, nenhum homem que tem mãos sujas pode trabalhar para Deus. E nenhum homem que tem coração impuro pode trabalhar. É por isso que Jesus disse, tem que ser limpo de coração. Eram os sinais.
E aí o outro sinal, Deus diz: e se ele não crê em ti, aí tu vai contaminar as águas do rio Nilo. Ou seja, 3 sinais iriam autenticar Moisés como enviado de Deus. Quem vai ser enviado não é alguém que está trazendo uma credencialzinha qualquer, não é alguém que está se apresentando com beleza, não é alguém que está se apresentando com foba dele. É o sinal de Deus dizendo: eu te escolhi e eu estou te enviando para esta missão. Quem glorifica a Deus? Então isso é muito importante aqui. Olhem para cá, porque até Deus, para libertar o seu povo Israel, não libertou Israel pela força do braço, nem por estratégia militar, nem com míssel, nem com poder humano. Está lá em Deuteronômio, pode colocar aí, 4:34. Nunca se ouviu um Deus, olha aí, olha, que intentou tomar para si um povo do meio de outro povo. Com que, igreja? Diga-me forte, com que? Com provas de quê? Com provas e o que mais? Sinais e o que mais? Milagres e o que mais? Peleja e com mão forte e com braço estendido e com grandes, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus fez diante de vós lá no Egito. Que Deus maravilhoso, só quem glorifica esse Deus. Então veja que aqui Deus está mostrando o propósito do milagre ou do sinal. Deus estava dizendo: ele fez sinais, ele fez maravilhas para libertá-los lá do Egito, ok? Então nós podemos analisar que Deus fez dessa forma.